Alzheimer, uma pergunta que não quer calar, nem as respostas dos cuidadores. Como fazer? Alguém muito interessado, chamado Alduino Bonamigo, perguntava sobre algo novo que ele queria saber. Estou ficando muito velhão? Como assim? Aí ele recebe a resposta, junto com os abraços preocupados, felizes e animadores de seus cuidadores. Vamos juntos? Quando a memória de sua pessoa já estava ficando esquecida ou perdida, ele conseguiu buscar a força para ser feliz. Quando eu vejo o livro do meu pai, página a página, observo que aí está apenas um pouco da sua existência. Está cheia de sentido. Às vezes ele leu sua história e viu sua família pensando, cantando, as melodias sempre novas, mas sempre belas e sempre no toque da felicidade. Me lembro de Mahatma Gandhi, o pacifista indiano, que diz: a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Ou seja, ele entendia a felicidade como resultado de alinhamento interno. No entanto, os cuidadores lembram de que uma pessoa com Alzheimer às vezes precisa parar para engolir alguma coisa, por causa de algumas de suas dificuldades. Estou falando dessa parte de engolir porque no meu canal leio diversos comentários sobre o doente que consegue engolir ou não. E com isso as pessoas podem não passar bem. Às vezes o doente para de engolir. Às vezes ele não gosta de remédio. Às vezes não gosta do cheiro do remédio, porque às vezes ele precisa pensar. E sempre há um jeito de lhe ajudar. Cuidadores e cuidadoras estão sempre ao lado das suas pessoas queridas, colaborativas e carinhosas. E você? E você está gostando deste vídeo? Curta, se inscreva. É importante para mim, é de graça para você. Você poderia talvez me dizer, dependendo de sua realidade, conheço uma pessoa que cuida do pai que tem a doença de Alzheimer, que está com a idade de 89, 90 anos, ou mais. Ele continua forte no seu corpo e na sua busca pela vontade de continuar vivendo, conversando com as pessoas e amando a música. Sim, porque amar sempre chama a música. Ele, mesmo precisando de ajuda para cuidar de si próprio, entendia o porquê da possibilidade de passar a usar fraldas, claro, com o apoio dos familiares. E você me pergunta sobre a possibilidade de alguma rede de apoio? Nem sempre os cuidadores podem contar com alguma rede de apoio. E para receber o benefício é interessante ter 60 anos ou mais e apresentar receita ou laudo médico com indicação. Redes de apoio emocional também se disponibilizam mediante associações especializadas. Pacientes com Alzheimer podem contar com o programa Farmácia Popular para a retirada gratuita das fraldas geriátricas. Em geral, redes doam fraldas para pessoas idosas. Estas são chamadas de projetos de assistência social ou instituições do terceiro setor. Me lembro também quando chegou o momento do meu pai passar por essa fase, sendo ajudado de longe ou de perto. Na primeira fase, a gente levava as fraldas de outra cidade para ajudá-lo com mais facilidade, conforme ele ia se sentindo bem ou não, pois a gente foi conseguindo dialogar cada vez mais com ele. O mais importante foi cuidar dele tanto para dar o banho, quanto para fazer a troca de fraldas e outras necessidades em cadeira de rodas. Agora gostaria de dizer algo importante para você. Foi quando os familiares o ajudaram presenteando-o com objetos que davam força para ele, inclusive na hora de conversar e trocar ideias. Estou falando do objeto importante chamado espaldar. Ele conseguia se apoiar no espaldar tanto na hora de trocar as fraldas, quanto no momento de fazer alguns exercícios com a orientação da fisioterapeuta. Inclusive, o uso do espaldar era adaptado para garantir a segurança e evitar quedas. Mas quem visita e quem visitava Alduino? Uma pessoa sempre fazia esta pergunta: ele tem a doença de Alzheimer? Tem demência? Bem, a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Veja o que é importante que a gente pode tratar agora. Depois dos 80 ou 85 anos de idade, se calcula que, em geral, praticamente metade da população apresenta sinais de doença
que tem evolução lenta e progressiva. Alzheimer é o tipo mais comum de demência, representando cerca de 60% a 80% dos casos. Se dizer que os sinais mais comuns de Alzheimer são as alterações de memória. Observe agora um dos exemplos do dia a dia. E você, está gostando deste vídeo? Não deixe de curtir. Se inscreva no canal. Uma pessoa com Alzheimer pode ter dificuldades de se lembrar de eventos recentes ou de saber em que dia ou mês ele está. Sim, as pessoas com demência podem perder noção do tempo. Estado de concentração que acontece em atividades criativas. No caso do meu pai, não havia dia ruim para ele cantar ou recontar histórias. Ele mesmo chamava os familiares e visitas, inclusive quando ele fazia perguntas. Perguntas sobre Alzheimer era comum. Ele também perguntar se as outras pessoas estavam alegres e se ele poderia cantar algo novo junto com sua família e contar suas histórias em geral. Todos ficavam felizes. Como todos sempre consentiam, as cantorias começavam, as histórias também. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, importante para mim e é de graça para você. E com tantas trocas de ideias entre cuidadores de pessoas com Alzheimer e as pessoas e visitas que conversavam entre si, algumas pessoas doentes se sentiam estressadas ou se sentiam oprimidas, tanto os doentes quanto os cuidadores. E o que acontecia? Acontecia que o corpo estava muito estressado. E o corpo, ao liberar grande quantidade de cortisol em tempo prolongado, relata também o que acontece a seguir. Faz com que nossos neurônios fiquem sem vigilância e o sistema imunológico enfraquecido. Sim, se faltar estímulos, nossos neurônios morrem. Se fugirmos da monotonia. Mas se aos nossos músculos faltarem estímulos, nossos neurônios morrem. Isso é preciso se exercitar. Veja mais. 1. Cuidado com a desidratação, porque ela mata nossos neurônios. 2. Cuidado com o tabagismo e com o uso de drogas, porque destroem os seus neurônios de forma permanente. 3. E sobre os ambientes poluídos, não prejudicam somente os pulmões, mas também o cérebro, matando seus neurônios. 4. Além disso, dormir pouco também é um hábito que mata neurônios. A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" terá eficácia se a pessoa for para a cama mais cedo, pois dormir pouco é um hábito que mata os neurônios. Divulgado recentemente pela organização não governamental, o Alzheimer reforçou esta tese. 1. Mantenha a cabeça em funcionamento, estudando, lendo, desenvolvendo novas habilidades e convivendo com estímulo aos neurônios, que fazem conexões entre si. Além disso, durma bem, pratique exercícios. E tenha uma alimentação saudável que inclui frutas, verduras, cereais, peixes, azeites, etc. E você, está gostando deste vídeo? Então curta. É importante para mim, é de graça para você. E você, sabe o que é uma doença neurodegenerativa? Dr. Bernardo de Mônaco, CRM-SP 115988, explica. Atualmente, o paciente com doença neurodegenerativa é acompanhado por uma equipe multidisciplinar com especialistas. Esta equipe é composta como neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O tratamento costuma ser feito com medicamentos que inibem ou retardam a destruição dos neurônios, além da fisioterapia neurofuncional, audiologia e terapia ocupacional. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Quero ver você de novo por aqui.